Abrir a porta para alguém passar, ajudar alguém a atravessar a rua, a carregar as sacolas de compras. Isso é gentileza, né? Mas também é altruísmo. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o psiquiatra Rodrigo Scali. Oi, Rodrigo. Olá, bom dia. Como vai? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Tema bacana da gente falar, né? Ser altruísta. Tem a ver com isso que eu falei? É solidariedade, é generosidade, é gentileza? O que é ser altruísta? Sim, quando você fala de altruísmo, nós estamos falando do contrário do egoísmo. É o altruísmo, você viver ou você fazer coisas pelo outro. Né? Você está, em primeiro lugar, pensando no que o outro está sentindo. Uhum. Isso tem muito mais a ver com coisas que você faz do que com a forma como você é. Então, nós temos evidência hoje de que a humanidade, de maneira geral, o altruísmo faz parte de características evolutivas que foram fundamentais para a gente proliferar e para a gente, no planeta, conseguir essa sociedade mais harmonizada. Mas hoje a gente vive tempos meio que, né, caóticos, vamos dizer assim. Esquecemos de ser altruístas ou não? A pessoa pode usar do altruísmo como uma forma de conseguir viver uma vida mais satisfatória, de alcançar mais também a sensação de bem-estar e de, principalmente, quando você pensa no outro, o sentimento principal, Mônica, é o de compaixão. Então, o cerne disso é você ter compaixão, a empatia. Então, você vê um outro que tem uma necessidade e você estar disposto a suprir aquela necessidade. Entendi. E o que os estudos mostram? Apesar de ter essa discussão e essa proliferação de atos ruins, existem mais ainda momentos do dia a dia em que o altruísmo é mais útil. Quanto mais tem dessas coisas negativas, mais útil pode ser para a sociedade como um todo esse tipo de vivência altruísta. Né? O altruísta é aquele que se dedica ao outro, como você disse, né? Você usou a palavra altruísmo, né? Eu achei lindo isso. E é a capacidade de ser voluntário? A gente tem tantos voluntários. Existem várias formas da gente ser altruísta, mas uma das formas que a ciência encontrou que pode ser mais útil para nós, para a gente começar esse altruísmo, é através do voluntariado. Então, apesar da gente poder fazer atitudes, sim, no dia a dia, como várias que você citou, na maioria das vezes, quando a gente não tem uma determinação em relação a isso, eu vou fazer nesse dia da semana, nesse horário, dessa forma, quando você não se decide dessa forma, você acaba caindo no seu dia a dia, na sua rotina, e aquilo volta para as suas experiências normais do dia a dia. Então, a vantagem de você ter um voluntariado, Mônica, é que você consegue, naquele momento, ter um ápice, um dia separado para aquilo, um horário separado para aquilo, e aí você realmente sai da sua zona de conforto para ajudar o próximo. É diferente do que quando você deixa para o dia a dia, que as coisas vão se normalizando. E com as preocupações, aí você acaba se esquecendo. E aí é o equilíbrio, se eu ajudo o outro com esse horário determinado, como ser voluntário, eu equilibro entre ser altruísta e cuidar de mim. É verdade, porque a grande questão, apesar de quando você chega a fazer isso para o outro pensando em você, aí tem uma coisa errada, porque não faz parte do processo, está sendo egoísta. Se você vou fazer para o outro para ser mais feliz. Mas a ideia é que existem estudos que mostram que quando você tem atividades voluntárias, quando você sai da sua zona de conforto para ajudar alguém, e isso é de uma maneira importante dentro da sua semana, isso promove alterações de bem-estar para você. Cérebro? Para o cérebro, para menos depressão, maior sensação de ser uma pessoa boa. A gente gosta de falar dentro da psiquiatria que a gente constrói como se fosse filmes da nossa vida. E aí, quando você começa a fazer atos assim, é como se você fosse o herói. E, de repente, outras coisas você começa a melhorar também, se comportar de uma maneira mais generosa com outras pessoas. Isso diminui sua depressão, diminui a ansiedade. Vou dar um exemplo para você. Tá. Um estudo, por exemplo, que fizeram com pessoas com esclerose múltipla. Então, tinha centenas de pessoas com esclerose múltipla e elas escolheram algumas, dentre elas mesmo, que tinha a doença, para ser como se fossem consultoras ou pessoas que iriam ajudar as outras escutando, sendo empáticas. Elas seriam voluntárias num sentido de cuidar das outras. Com o passar dos anos, foram acompanhando essas pessoas e elas se tornaram as mais saudáveis do grupo. Então, isso foi um efeito que o voluntariado delas teve na própria saúde. A doença desenvolveu menos, elas tinham menos índice de depressão. Nossa, então, isso assim, ser a voluntária, ser a pessoa que ajuda, acabou trazendo, apesar de não ser a ideia principal, mas trazendo também esse benefício pessoal. O benefício para ela foi 7 vezes maior do que o benefício para as pessoas que elas estavam ajudando.
Todos os voluntários que eu conheço sempre dizem isso, que o resultado é o inverso, faz muito melhor para eles mesmo, assim, né? E tá valendo isso, né? Claro, é isso mesmo. Mais uma vez, não pode ser o motivo principal de você fazer algo. Exatamente. Mas isso acontece. Você tem um efeito ótimo do altruísmo, ele acontece quando você concentra suas ações, vamos colocar assim, boas ou em prol do próximo, em algum momento da semana, algum horário que você separa. Alguns estudos mostraram que quando você faz isso todos os dias, ou você em pequenas quantidades, o efeito é menor do que quando você faz em uma grande quantidade um dia só da semana. E tem outros estudos, por exemplo, tem um livro que explora isso bastante, que é o Happy Money, que o Michael Norton, ele defende que se você acha que dinheiro não traz felicidade, é que você não está gastando ele direito. Se você gastar ele com o outro, ele vai te trazer felicidade. E aí ele traz uma série de estudos em um monte de lugares do mundo, mostrando que quando eles dão dinheiro para as pessoas e elas gastam com outras pessoas, elas se tornam mais felizes e por mais tempo do que quando ela gasta com ela mesma. Eu estou surpresa com todos esses estudos que você traz para a gente. Tem uma amiga nossa, a Cidinha, um exemplo de altruísmo foi Jesus, né? Não acho que ser altruísta é um ganho de bem-estar. Eu, por exemplo, dou aula de ginástica para idosos sem nada em troca. Quer dizer que se recebo, sim, um bem-estar maravilhoso. É verdade que o cérebro melhora mesmo por quem doa? É verdade. É verdade. Cidinha, né? Cidinha. Cidinha, isso mesmo, Cidinha. Então, quando ela está trazendo a questão de Jesus, é importante que as religiões, de maneira geral, elas trazem esse valor como algo importante. E isso também é evolução. Você ter isso como uma questão cultural dentro da sociedade, em que ter ações altruístas é um papel religioso importante e que colabora realmente socialmente, né? Você vê isso, esse valor ele é disseminado em todas as grandes religiões, de ter compaixão pelo outro. Mesmo que às vezes as pessoas têm maus olhos, como por exemplo o islamismo ou o Corão, tem lá a parte de empatia pelo outro, de fazer bem pelo próximo, né? E a maioria das pessoas que seguem também essa religião tem essa visão, ao contrário dos extremistas, né? Claro. Para que eu seja altruísta e seja voluntário, na sua opinião, qual que é o primeiro passo para dar? O primeiro passo é a pessoa decidir por isso agora e já tomar uma ação nos próximos 5 minutos, que pode ser olhar um serviço que atrai ela. Nós temos centenas em Uberlândia, né? Você deu a ideia, por exemplo, da ONG que está fazendo um bazar agora. Você pode não só ajudar no bazar, mas você pode ligar e ajudar a visitar alguém no hospital. Você pode, né, fazer alguma ação dentro dos próximos minutos, quer dizer que você realmente está comprometido com isso. Nem que seja anotar um recado para você ligar para alguém depois ou para você procurar um serviço desse depois. Nossa, a gente tem tantas ONGs, tem o Luta pela Vida, que sempre precisa de voluntários, né? A gente tem muito, mas é preciso tomar essa decisão e não é obrigação. Vou rimar aqui também. Não Exatamente. tem que ser obrigação. Quando chega nesse ponto, aí você tem um prejuízo já quando a pessoa sente que aquilo é um fardo. Eu preciso fazer isso. E também existe quando você tem por exemplo, um altruísmo, no caso dos cuidadores. Você tem que prestar bastante atenção, porque aquilo também pode acarretar um dano psicológico por ser muito intenso. Então, se as pessoas... É lógico que a gente não está falando de abandono, de deixar o que você sente que é importante, mas você tem que ter isso com clareza para que você tome condições disso não ficar assim. Para que você alivie esse fardo, para que você consiga momentos também de lazer, para que você tenha também um momento de cuidado seu. Interessante. E aí é um outro assunto legal, né? Esse negócio de cuidadores. Vamos falar depois? Vamos. Olha, domingo, é domingo, né, Rodrigo? Isso mesmo. Tem uma palestra sobre isso, sobre o altruísmo, sobre a compaixão, não é? E quem quiser participar dessa palestra é de graça. É de graça, vai ser no 3Q do Bloco Santa Mônica, da UFO, às 8 horas da noite. E é um psiquiatra internacional, ele é da Argentina, mas fala português muito bem. E vai dar palestra. Vai dar palestra, uma pessoa fantástica. Tem um telefone para você ligar? Deixa eu passar aqui o telefone para o pessoal, é o 99686-1681. Qualquer coisa, liga para mim aqui que eu te passo, tá bom? Rodrigo Scalia, psiquiatra, obrigada por ter vindo falar sobre altruísmo, tá? Um abraço. Vai voltar mais vezes. Tá bom.